Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Fabrícia Rage. Hoje nós vamos fazer uma aula prática sobre o sistema circulatório. Lembrando que eu já encaminhei via representante de turma e também postei no YouLife o roteiro da nossa prática. Eu estou aqui com o meu, eu vou acompanhar passo a passo todos os itens que eu preciso mostrar para vocês. Tá certo? Antes disso, eu quero falar com vocês que esse sistema circulatório, ele é um sistema fechado. Ele não tem comunicação com nenhum meio externo, tá certo? É um sistema de tubos altamente, hermeticamente fechado. Para a gente falar um pouquinho e revisar um pouco da nossa parte teórica, que nós já falamos na semana passada, eu preciso mostrar para vocês o posicionamento desse meu coração. Eu retirei toda essa estrutura, todos os órgãos, que compõem toda essa cavidade abdominal, deixei somente o meu coração. Quero mostrar para vocês que o nosso principal órgão do sistema cardiovascular, o coração, ele está localizado nessa região que a gente vai chamar de mediastino. Ele fica no centro do meu corpo, porque ele é responsável por enviar sangue para toda a parte do nosso corpo. Toda essa estrutura, toda essa região da parte de cima, eu vou chamar de base, onde eu vou ter os meus grandes vasos, os vasos da base, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre eles. Essa região aqui, olha, que está encostada, que está descansando sobre o meu músculo diafragma. Aqui eu consigo mostrar ele exatamente aqui para vocês, tá certo? Essa região aqui do meu coração eu vou chamar de ápice. Um detalhe muito importante, muitas pessoas falam que o coração ele está localizado no lado esquerdo do peito, mas esse coração não está localizado no lado esquerdo do peito. Esse coração ele está localizado no mediano, nessa região mediana, no mediastino, no centro do nosso corpo. O que acontece, gente, é que a ápice do coração, essa região aqui debaixo do coração, ela está voltada para o lado esquerdo do nosso corpo. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre as faces que esse coração vai apresentar. Em uma face anterior, nessa região aqui da frente, eu retirei antes, só para facilitar para a gente, olha só, aqui o que recobre, o que está aqui em cima dessa minha região, aqui que eu tenho aqui, são as costelas, o meu osso externo, embaixo eu tenho os meus pulmões. Então, nessa região anterior, eu vou chamá-la de esternocostal. Essa região desse meu coração, que é o esternocostal, ela vai ser basicamente, gente, formada por essa região do ventrículo direito. Uma região, que a gente vai falar, que é a face diafragmática, que é a minha face inferior, eu estou descansando esse meu coração no meu músculo diafragma. É importante a gente falar que essa região é formada principalmente pelo ventrículo esquerdo, parcialmente uma parte do meu ventrículo direito. Está relacionada principalmente com o tendão central do diafragma. Então, o tendão central do diafragma tem uma face pulmonar voltada para toda essa região esquerda. Eu vou contemplar a formação do meu ventrículo esquerdo, que ele vai ocupar toda a minha impressão cardíaca, pulmão esquerdo. Essa região aqui também eu consigo, visualizar aqui que essa região aqui também vai estar muito próximo ao meu pulmão direito. Isso, gente, quando a gente relata essas informações, de acordo com a posição anatômica desse corpo humano. O coração, ele é envolvido por um saco cerroso, um saco que vai cobrir, que vai proteger esse coração, que nós vamos chamar
de pericárdio. Uma camada interna e uma camada externa, que são contínuas e criam um espaço conhecido como saco pericárdio. Dentro desse saco há um líquido viscoso conhecido como líquido do pericárdio ou fluido pericárdio, que auxilia na lubrificação das superfícies externas envolvidas no batimento cardíaco e impede também o atrito das camadas fibrosas e serrosas do pericárdio, sendo que essa camada do coração é responsável pela estabilidade de diastino, que vai proteger também contra algum tipo de infecção e impedindo uma sobrecarga cardíaca. Algumas veias e algumas artérias que vão sair desse coração. Como, por exemplo, aqui eu tenho a minha veia cava superior, aqui eu tenho a minha artéria aorta, aqui eu tenho minha artéria pulmonar, todo o sangue da minha cabeça, da mesma forma que também, e aqui eu vou recolher todo o sangue dos membros superiores do lado esquerdo. Veia cava inferior, ela estaria nessa região aqui embaixo. Ela vai sair por baixo aqui do meu coração. Colocar o dedo aqui nessa região. Ela vai desembocar, como eu falei com vocês, como via cava inferior. Tendo ramificações, tá certo? Aí sim, aqui dá para acompanhar, ela vai recolher todo o sangue pouco oxigenado da região abdominal e da região dos membros inferiores. Lembrando que quando a gente olha num boneco, né, a gente tem que perceber o seguinte, que as veias, elas vão estar em azul e as artérias, elas vão estar em vermelho. Então aqui eu tenho a minha artéria aorta, né, que é importante. Por quê, gente? A diferença da veia que ela vai receber o sangue pouco oxigenado, a artéria aorta, ela vai levar o sangue oxigenado para toda a região do meu corpo. Aqui ela vai se ramificar, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa estrutura, ela vai se ramificar, vai levar esse sangue tanto para os meus membros superiores do lado esquerdo, quanto para os meus membros superiores do lado direito, para a minha cabeça. Da mesma forma que eu falei com vocês que na região abdominal eu teria essa ramificação, esse desbocamento, né, da minha artéria aorta abdominal, porque ela vai conseguir liberar todo o sangue oxigenado para toda a minha região, tanto abdominal quanto para os meus membros inferiores. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês essa peça, né, o coração, e eu quero mostrar algumas estruturas. Primeiramente, se a gente retira essa estrutura aqui, eu consigo ter uma visualização um pouco melhor dessa parte interna desse meu coração. Eu quero falar com vocês que nessa estrutura superior aqui, eu vou ter a minha veia cava superior. Da mesma forma que aqui embaixo, eu vou ter a minha veia cava inferior. Detalhe muito importante. Essa veia cava superior, ela vai recolher todo o sangue do meu corpo que está pouco oxigenado em uma região superior. Então, ela vai recolher todo o meu sangue que vem dos meus membros superiores e todo o sangue que vem da região da minha cabeça. Já a minha veia cava inferior, ela vai recolher todo o sangue que vem da região abdominal, que vem dos meus membros inferiores. Detalhe importante, todo esse sangue que vai chegar nessa região direita, do lado direito do meu coração, é um sangue pouco oxigenado. Por quê? Ele já percorreu todas as estruturas, ele já percorreu todos os órgãos do nosso corpo humano e vai chegar no átrio direito. Toda essa região aqui eu vou chamar de átrio direito. Essa estrutura aqui abaulada, gente, é o que eu vou chamar de aurícula direita. Muitas pessoas falam que essa estrutura parece a orelha de um cachorro. Da mesma forma que toda essa região aqui de baixo, eu vou chamar de ventrículo direito. Uma porção aqui em um lado esquerdo, eu vou conseguir mostrar para vocês que aqui abaixo dessa gordurinha eu vou ter o meu átrio esquerdo,
Aqui embaixo eu vou ter o meu ventrículo esquerdo. Detalhe muito importante, vocês vão perceber toda essa estrutura, toda essa formação do meu coração e nós vamos perceber que esse coração ele tem um envoltório. O que quer dizer isso? Toda essa região, dessa parte aqui de dentro do meu coração, seja do lado direito ou seja do lado esquerdo, eu vou chamar de endocárdio. Esse endocárdio, ele vai ter contato com todo o sangue do nosso corpo. Já essa estrutura do meio, né? Toda essa estrutura aqui já é uma estrutura mais grossa, que a gente vai chamar de tecido muscular estriado cardíaco. Toda essa estrutura que tem como função realizar os batimentos cardíacos, eu vou chamar de miocárdio. A estrutura do lado de fora, eu vou chamar de epicárdio. Da mesma forma que eu tenho esses envoltórios nessa região do coração, esses envoltórios também vão se ramificar tanto para as veias quanto pelas artérias. Aqui eu vou chamar de átrio direito, essa de ventrículo direito, uma porção inferior. Do lado esquerdo, um átrio esquerdo, eu vou ter um ventrículo esquerdo. Não pode ocorrer comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo do coração. Então eu vou ter uma estrutura aqui que vai separar o lado direito do lado esquerdo do coração. Então, a região que vai separar o meu átrio direito do meu átrio esquerdo, eu vou chamar de septo interatrial. Já uma porção mais embaixo, mais inferior, que vai separar o meu ventrículo direito do meu ventrículo esquerdo, eu vou chamar de septo interventricular. Nós já falamos que aqui eu tenho a estrutura do átrio direito, aqui eu tenho a estrutura do ventrículo direito. Essa abertura que eu tenho aqui, para que eu tenha uma passagem do sangue via uma válvula, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, essa região aqui dessa abertura eu vou chamar de ósteo atrioventricular. Nós também temos as nossas válvulas. Na verdade, nós temos 4 válvulas que nós vamos falar uma por uma. Então, essa primeira válvula aqui, e aí tem tipo aqui, vocês vão me perguntar, o que é isso, professora? Qual que é essa estrutura? Aqui é a minha válvula, que eu vou chamar essa estrutura da minha válvula das tendinhas. A região que vai segurar essas minhas cordas tendinhas é uma região com tecido muscular, que eu vou chamá-las de músculos papilares. As cordas tendinhas do lado direito e tenho as minhas cordas tendinhas do lado esquerdo. Então vamos lá, vamos falar sobre o funcionamento desse coração, porque aí sim a gente vai conseguir falar sobre essas válvulas. Aqui na minha veia cava superior ou na minha veia cava inferior, nós vamos receber esse sangue pouco oxigenado que foi retirado, né, de todas as partes, que já passou por todas as partes do nosso corpo. Então ele chegou aqui na minha veia cava superior ou na minha veia cava inferior, um sangue pouco oxigenado, que a gente vai falar que ele é um sangue sujo. Ele vai entrar aqui nessa cavidade, nessa primeira cavidade aqui, que eu vou chamar de átrio direito. Esse sangue pouco oxigenado, para ele entrar para o ventrículo direito, ele precisa passar por uma válvula. Essa válvula, gente, vai receber o nome de válvula tricúspide. Lembrando que ela tem 3 cúspides. Então, ela tem essas 3 estruturas aqui, né, dessas cordas tendinhas. E essa válvula, ela vai se abrir quando ocorrer uma contração. Quando ocorre uma válvula aqui, vai se abrir e o sangue pouco oxigenado no meu átrio direito vai descer para o meu ventrículo direito. Detalhe muito importante, o sangue, gente, que desceu aqui para o meu ventrículo direito, ele não pode retornar para o meu átrio direito, porque senão vai ter o que nós vamos chamar de refluxo, de regurgitamento desse sangue. Então, isso não pode acontecer. O sentido do sangue é de cima para baixo. Então, esse
esse sangue pouco oxigenado que está aqui no meu ventrículo direito, ele vai passar aqui em direção ao meu tronco pulmonar. Detalhe importante, aqui no meu tronco pulmonar, ele também tem uma válvula. Essa válvula, eu vou chamá-la de válvula pulmonar ou semilunar. Essa válvula. Quando esse sangue pouco oxigenado, ele sobe, né, nessa região aqui, ele vai em direção ao pulmão e aí ele vai se ramificar em artéria pulmonar direita e em artéria pulmonar esquerda. Detalhe, gente, quando ele está lá nos nossos pulmões, ele vai se ramificar. Essa artéria vai se ramificar. Tem até um exemplo aqui, vou virar aqui para vocês verem a ramificação dessa minha artéria pulmonar. Só que eu tenho uma artéria pulmonar do lado direito e também tenho uma artéria pulmonar do lado esquerdo, mas próximo, né, lá na região já do pulmão, ocorre uma ramificação onde essas artérias vão se ramificar. Chegando no meu pulmão, vai ocorrer a hematose, a troca gasosa, esse sangue que era pouco oxigenado, ele vai ficar oxigenado e esse sangue, ele vai voltar novamente para o meu coração. E como que esse sangue volta para o meu coração? Ele volta para o meu coração via veia pulmonar superior e veia pulmonar inferior. Eu tenho tanto do lado esquerdo, quanto também eu tenho do meu lado direito. Só que esse sangue que já está oxigenado, esse sangue que está pronto para ir para o nosso corpo, ele vai entrar no nosso coração aqui. Vou retirar essa estrutura para vocês verem. Ele vai entrar exatamente aqui, lá no meu átrio esquerdo. Então, esse sangue oxigenado, ele entra no meu átrio esquerdo. Entradas. Ele entra via pulmonar superior e inferior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas o desembocamento desse sangue acontecerá somente no lado esquerdo desse coração. Então, esse sangue aqui muito oxigenado, para que ele possa ir para o meu ventrículo esquerdo, ele também vai passar por uma válvula. Essa válvula aqui, ela vai ser chamada de válvula mitral ou válvula bicúspide. Ele entrou no meu ventrículo esquerdo, ele vai em direção à minha principal artéria, que é a minha artéria aorta. Para ele ir em direção à minha artéria aorta, ele também precisa de passar por uma válvula, que nós vamos chamar de válvula da aorta ou a válvula semilunar. Esse sangue que está completamente oxigenado, ele chega aqui na minha aorta, ele vai em direção ao que eu vou chamar de arco aórtico. Vai ser toda essa região aqui que a gente também já comentou, que eu tenho 3 estruturas. Então, essa primeira estrutura aqui, ela vai ser dividida em 2 partes. Nessa estrutura, eu vou ter a artéria subclávia direita e vou ter a artéria carótida direita. Detalhe, a artéria subclávia direita, ela vai levar o sangue para os membros superiores direito. A minha artéria carótida direita, ela vai levar sangue para a cabeça. Nessa estrutura aqui do meio, eu vou ter a minha artéria carótida comum, que vai levar o sangue para a região da cabeça, e essa porção do lado esquerdo eu vou ter a artéria subclávia esquerda, que vai levar sangue para toda a região dos membros superiores. Então, toda essa região aqui vai levar sangue para essa parte superior do meu corpo. Detalhe, essa artéria aorta, ela vai passar por trás do coração. Esse coração
coração aqui dá para vocês verem aqui nessa estrutura, mas se tivesse uma continuação aqui, ela iria descer e a gente ia ter um prolongamento onde a gente iria chamar de artéria aorta abdominal. Toda essa estrutura, né, da parte de fora desse meu coração, aqui a gente pode perceber que aqui a gente tem veias em azul e aqui a gente tem em vermelho, a gente tem as artérias, nós vamos chamar de artérias e veias coronárias.